Boa noite, que a paz de Jesus se faça presente em cada um de nós. Para hoje, nós estaremos refletindo sobre as oportunidades de praticar o bem. E para isso, eu vou começar fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. Nós não precisamos ter uma resposta imediata para essa pergunta, porém, eu vou deixar aqui a pergunta no ar para que todos nós possamos refletir sobre ela no nosso dia a dia, porque vale a pena. É fácil ser bom? Para você, é fácil praticar os seguintes ensinamentos de Jesus? Amar os inimigos? Fazer o bem àqueles que o odeiam? Orar por aqueles que o perseguem e o caluniam? Se alguém o ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra? Estas são apenas algumas perguntas. A gente sabe que são muito mais, tem muito mais do que isso, né? Porém, para o momento, vamos refletir apenas nestas 4 perguntas, né? Nós sabemos que o homem materialista, ele costuma ser egoísta. O seu tempo é dedicado exclusivamente às coisas do mundo da matéria, reduzindo tudo à vida presente, e acaba não tendo tempo para preocupar-se com o espiritual. Para o materialista, o importante é o aqui e o agora. As coisas de Deus, o lado espiritual, ou é deixado a segundo plano, ou muitas vezes esquecido. Por quê? Porque a preocupação do homem materialista é o material, são as conquistas materiais, é a vida presente. A preocupação com a vida futura é muito pouca ou quase nada. Para o materialista, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam e orar para aqueles que o perseguem é um absurdo, já que os seus interesses sempre prevalecem aos interesses do outro. Por ser egoísta, ele sente dificuldade em enxergar as oportunidades de praticar o bem. Então, para o materialista, a prática do bem, o exercício de praticar o bem, ainda é muito difícil. Para o homem espiritualista, que procura agir de acordo com as leis de Deus, buscando compreender que amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam e orar por aqueles que o perseguem e o caluniam, é uma oportunidade de praticar o bem, de desenvolver as virtudes morais. Então, diferente do materialista, que não enxerga as oportunidades de praticar o bem por conta do seu egoísmo, já o homem voltado para o lado espiritual, para aquele que os seus interesses, além da matéria, por conta de estarmos na matéria, sobrepõe também ao entendimento do seu lado espiritual, ele encontra oportunidades de encontrar o bem, de praticar o bem, porque ele também já entende que praticando o bem, ele vai estar desenvolvendo as suas virtudes morais. E aí nós perguntamos, afinal, quem que são os nossos inimigos? Quem são estes que nós precisamos aprender a perdoar? Os inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são os pensamentos, são os sentimentos e são os atos errôneos praticados pelas pessoas, mas não as pessoas. Nós espíritas sabemos que os relacionamentos de difícil convivência e a maldade a que estamos expostos fazem parte das provas que devemos enfrentar. Sabemos também que os irmãos que estão ao nosso lado são instrumentos, são oportunidades de melhoria para o nosso espírito. Então, essas convivências difíceis que nós temos, elas são uma ótima oportunidade de nós estarmos praticando bem e desenvolvendo
o bem, né, para com o nosso próximo. Nós sempre queremos escolher o melhor para nós, mas nem sempre o que queremos contribuirá para a nossa evolução. Por isso, quando está sendo realizada a nossa programação reencarnatória, o que mais vai pesar não é o que nós gostamos, mas o que nós precisamos. Porque geralmente nós gostamos daquilo que nos faz mal. Nós gostamos daquilo que nos impede a nossa evolução espiritual. Então, nem sempre daquilo que eu gosto é aquilo que é necessário para eu poder estar me melhorando enquanto ser humano, enquanto espírito, né? Então, assim, eu posso gostar de algo, mas que na verdade o efeito do que eu gosto pode ser prejudicial ao meu corpo físico e também prejudicial ao meu desenvolvimento espiritual. E no estado evolutivo em que nós nos encontramos, é mais importante nós termos o que nós precisamos para evoluir do que aquilo que nós gostamos e nos manter imperfeitos, né? Então, os vícios, né? Muitas pessoas gostam de determinados vícios, mas nós sabemos que esses vícios são prejudiciais, tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual. Então, assim, nós precisamos passar por determinadas provas, por determinadas situações que vão nos favorecer um aprimoramento, um melhoramento nosso, do que nós ficarmos vivendo apenas fazendo o que nós gostamos. E nós sabemos que nós não fazemos só o que nós gostamos na vida, né? Tem muita coisa que a gente faz sem gostar, mas a gente entende que é necessário. Quantas vezes nós precisamos dizer não para as pessoas, né? Para o bem delas. Então, muitas vezes o não também é necessário. Quando nós falamos sim para tudo, nós podemos nos prejudicar e também causar prejuízos ao outro. Uma frase que exprime muito bem de como devemos proceder é: eu não tenho tudo o que amo, mas amo tudo que tenho. Então, de sermos gratos a tudo que nós temos, né? E entender que tudo que eu quero não é possível, tudo que eu gosto é possível eu ter. Mas eu saber aproveitar tudo que eu tenho para me favorecer enquanto espírito nessa minha existência atual, né? Seja família, trabalho, moradia, né? Saúde. Então, todas essas oportunidades, né, que nós temos. Então, procurar amar, procurar, né, ser grato ao que nós já temos, que são as ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. O que nós somos hoje, o que nós temos, com quem nós vivemos, é resultado de muito estudo e planejamento. Nós não reencarnamos de uma hora para outra. Um planejamento reencarnatório pode levar anos para que isso ocorra. É feito um planejamento, é feito um estudo, né, pela espiritualidade maior, para que tudo que seja necessário para nós, na nossa encarnação, seja realizado. Então, nós não é de repente, eu quero reencarnar, eu vou e reencarno. Não é assim que as coisas acontecem. Então, tem um planejamento, tem um estudo, tem a preparação nossa para a nossa reencarnação, né? Olha que maravilha. Então, tendo esse entendimento, fica mais fácil de nós entendermos que nós precisamos, né, amar tudo o que nós temos, mesmo que às vezes a gente deseje algo além daquilo que nós já possuímos. As pessoas que estão ao nosso lado são os instrumentos de ajuda para a nossa evolução. E ao invés de nos queixarmos, vamos agradecer a mão que nos oferece a ocasião para treinar as virtudes. Então, quando eu perguntei, né, se é fácil ser bom, é aí que começa, né? Vamos começar a desenvolver as nossas virtudes
com aqueles que estão mais próximos de nós. E se não fossem essas pessoas, como que nós iríamos desenvolver as virtudes? Com quem, né? Quem que iria nos dar a oportunidade, né, de praticarmos estas virtudes? Assim, com essas pessoas que nos ajudam a treinar as virtudes, nós também temos a oportunidade de ajudá-las a agir de forma diferente. Então, nós aprendemos com elas e elas também aprendem conosco. Afinal, se estas pessoas estão em nosso caminho, é porque temos necessidade e capacidade para ajudá-las. Lembre-se que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, as oportunidades de praticar o bem, elas são as mais diversas. Às vezes, a gente não sabe como fazer ou por onde começar. Como que eu posso praticar o bem, né? Então, que nós possamos, diante do momento em que nós estamos vivendo, a melhor forma que nós podemos praticar o bem é uma oração dentro do nosso lar a todos os irmãos enfermos, a todos os irmãos em sofrimento. Que nós possamos, diante de cada gesto nosso, diário, nos esforçar para praticarmos o bem, para sermos bons. E para finalizar o estudo da noite de hoje, a conversa, né? O bate-papo da noite de hoje, eu quero ler no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos sendo, se possa dizer que o verdadeiro Fazei, pois, que em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Para a noite de hoje, fica então a reflexão. É fácil ser bom? Como eu consigo, praticar os ensinamentos de Jesus? E aqui,
nós temos uma resposta, que fora da caridade não há salvação. Então, que busquemos, né, diante desta virtude, que é a caridade, buscarmos sermos bons e procurar onde estivermos, com quem estivermos, as oportunidades de praticar o bem. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.